Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre formatação condicional. Quem já trabalhou com Reporting Service sabe o quanto isso dá flexibilidade para você destacar na tela ou nos relatórios alguma informação utilizando cores, utilizando uma formatação diferenciada. Com o surgimento do Power BI e com a construção dos painéis, que até então eram construídos com Reporting Services, passaram a ser construídos com Power BI, eu senti um pouco de falta dessa flexibilidade que existia no com Report Server. Porém, recentemente a Microsoft lançou novos recursos para formatação condicional e isso possibilitou, através da utilização de fórmulas de medidas em DAX, a criação de regras customizadas para você formatar de forma condicional, aplicando as suas regras de negócio. Então, nesse vídeo eu vou fazer uma demonstração simples, mas que serve de direcionamento para aplicar qualquer outra regra de negócio na formatação condicional. A ideia aqui é trabalhar com um dataset simples, até para poder ir validando ali as informações que estão sendo apresentadas e apresentar uma formatação condicional baseada no ranking de vendas. Bom, o dataset que a gente vai trabalhar é esse daqui. Ele tem a lista de vários clientes de forma aleatória e tem uma receita por cliente. A ideia é que a gente tenha uma formatação condicional nos clientes que tiveram maior receita e nos clientes que tiveram menor receita. Então, para fazer isso, primeiro a gente constrói uma medida utilizando a função rank. Ok? Então vamos lá, vamos construir uma medida utilizando a função rank. A função rankx ela vai iterar sobre a lista de clientes, a lista completa de clientes, e a gente vai fazer um calculate utilizando a métrica que a gente tem, que é a métrica de receita. Okay? Então, isso aqui simplesmente vai te dar o ranking por cliente. Okay? Vamos lá, vamos começar a montar. Vamos botar o cliente e o ranking de receitas. E vamos colocar também a receita na tela. Bom, vamos organizar a receita de forma decrescente e visualizar nosso ranking aqui na tela. Bom, como formatar a coluna ranking de receitas e para destacar o que a gente quer destacar, nesse exemplo que é o que teve maior receita e a menor receita. Essa seria a nossa regra de negócio inicial. A gente poderia criar uma nova métrica, que é a métrica responsável por definir essa regra de negócio. Vamos chamar essa medida de background não, é formatação da cor. Bom, a ideia é que essa medida retorne um valor que represente a cor que eu quero usar na formatação condicional. É isso mesmo. O nome da cor vai ser usado como resultado de retorno dessa medida para que a formatação condicional aconteça. Então, a gente pode utilizar uma função switch. Essa função switch vai utilizar na sua expressão a medida que você quer usar como regra de negócio. No nosso caso, é a medida de ranking, mas poderia ter uma medida, a própria medida de receita poderia ser usada. E aí você define receitas superiores a valor tal, a receita que é superior a uma outra medida que se eu mudar a meta, então apresenta um valor.
Então a ideia é que nesse momento é onde você vai colocar a sua medida, que vai representar a sua regra de negócio, que vai participar da lógica de formatação dos dados. Ok? Nosso caso é o ranking de receita. A gente quer destacar com maior receita e menor receita, né? Então a gente tem aqui 25 clientes. Vamos fazer um exemplo bem simples a princípio, que é o exemplo onde eu vou destacar a receita. Quando o ranking da receita for 1, ou seja, a maior receita, eu vou mostrar green. Quando for 25, mostrar red. Esse é o nome da cor que a gente quer apresentar lá. Se não, white. Ok. Muito bem. Então a gente tem aqui uma medida meio que feita na mão, só para validar o conceito, inicialmente. Depois a gente vai aprimorando ela. Então agora a gente vai aplicar a formatação condicional nessa tabela. A formatação condicional aparece aqui nas opções de tabela. Conditional Formatting. A gente vai escolher qual coluna que a gente vai formatar. Vai habilitar aqui, por exemplo, Background. E ele vai aplicar essa formatação padrão. Mas a gente quer colocar uma formatação que leve em consideração o valor da nossa medida. Então, para isso, a gente modifica aqui para Field Value. Seleciona a nossa medida que foi recentemente criada, que foi ranking de receita. Não, desculpa, foi formatação de cor. E não precisa fazer mais nada. Veja que você não configura as regras de validação na tela de configuração. Você configura no próprio campo, na própria medida que você está utilizando como o campo que vai definir a cor. Muito bem. A gente tem aqui o primeiro e o 25º item com maior receita destacado. Okay? Bom, mas a gente pode aprimorar um pouco mais esse padrão aí de utilização de formatação condicional. Fazendo, por exemplo, a formatação condicional de um intervalo de clientes. A gente poderia ordenar, por exemplo, os 3 primeiros clientes em destaque, os últimos 3 clientes em vermelho. Então a gente poderia modificar essa regra de formatação de cor. Então, para fazer isso, a gente modifica essa cláusula switch fazendo o seguinte: switch, aí coloco uma cláusula true para já pular para dentro da lista de validações e pergunta se a receita for menor, o ranking da receita for menor ou igual a 3, ou seja, eu quero os 3 primeiros. Okay. A gente coloca nos 3 primeiros a gente coloca green. E se repete aqui a regra, só que agora pegando os 3 últimos. Então seria maior do que, já que a gente sabe que tem 22, maior do que 22. Red. Se não white. Opa. Aqui não é maior sinal de mais, é o sinal de igual. Que eram 2 pontos, na verdade é ponto e vírgula aqui, foi digitado errado. Muito bem. Então, está aqui. Agora a gente tem intervalos de formatação. Então, modificando a função que define qual é a cor da sua formatação, você também modifica aqui. Mas ainda assim, a gente está com a formatação baseada no número fixo. E se o número de clientes aumentar? Né? Então, a gente pode fazer uma função que leve em consideração a quantidade de clientes. E também poderíamos utilizar uma variável para definir o top N da minha formatação. Não necessariamente definir como os 3 primeiros, mas poderia ser uma variável.
ok? Então, vamos colocar uma variável que represente a quantidade de itens que nós queremos destacar. Então, a variável vai ser 5. Então, vamos destacar o top 5 e os últimos 5 da sua lista, sendo que você não sabe necessariamente quanto que sua lista vai ter. Então, é aqui que a gente vai modificar. Ao invés de 22, a gente vai fazer um cálculo, calculate, contando a quantidade de clientes. Okay. A gente conta a quantidade de clientes e considera esses clientes aqueles que participam da lista completa, mas aqueles que estão selecionados, porque se você botar um filtro dentro do seu painel, você tem que respeitar esse filtro explícito. Então vamos usar a função allSelected. Então você está fazendo uma contagem dentro de todos os clientes que estão envolvidos na seleção do seu contexto do painel. Fecha o calculate. Então, se isso menos a quantidade de itens, ou seja, se eu tivesse 100 e eu precisasse destacar os últimos 5, eu faria o 100 menos 5, seria 95, e a partir dos 95 é que eu começaria a destacar. Então, eu vou fazer aqui, a partir de 95, então é maior do que 95, eu começaria a destacar. Ok. Aqui a gente coloca a nossa variável. Aqui nas variáveis sempre tem que ter a palavra return. Ok. E está feito. Então a gente tem aqui a função aprimorada com a formatação da cor, levando em consideração uma variável. Então está aqui 5, então está destacando os 5 primeiros e os 5 últimos da sua lista. Em algum momento a sua regra de negócio muda, não quero destacar os 2 primeiros e os dois últimos da sua lista. Aqui, aqui ao invés de botar 5, a gente já bota o parâmetro. Então, com isso você tem a possibilidade de criar suas formatações condicionais. Também é possível, ao invés de colocar isso como variável, colocar isso como uma opção aqui, que é a opção que o Power BI disponibiliza de parâmetro. Okay? Então você criaria um parâmetro novo parâmetro, por exemplo, que variasse de 1 a 10. E aí, a sua função poderia respeitar esse parâmetro. Então vamos colocar lá na formatação da cor. Ao invés de usar isso aqui, vamos colocar o parâmetro. Parameter value e parameter value. Então, se a gente colocar 2, destacam-se os 2 primeiros. Deixa eu ampliar essa matriz aqui. E os 2 últimos. Se colocar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai seguindo o seu parâmetro. Então, nesse vídeo eu quis mostrar que existe sim a possibilidade de você fazer formatação condicional baseada em uma expressão, que no nosso caso foi a expressão de ranking, e utilizando essa expressão ainda você pode aplicar uma regra que vai te dar a flexibilidade que as ferramentas de report server antigamente permitiam para formatações condicionais. Essa é uma inovação que saiu recentemente no Power BI e que eu acho que vale muito a pena avaliar a possibilidade de utilização. Porque apresentar uma matriz
Somente com números, tendo a possibilidade de gerar painéis com destaques, com indicadores, realmente não é a melhor prática. Eu acho que sempre que for possível a gente tem que tentar destacar o que é importante. E às vezes destacar o que é importante não é simples, não é trivial, e a regra de negócio que representa a importância das coisas, elas podem variar muito. E com isso, e com esse tipo de exemplo, a gente consegue atender os requisitos. Ok? Espero que tenha sido claro e até o próximo vídeo. Valeu, obrigado.